Chegou o momento quem realiza um espaço dedicado às histórias que inspiram, às lideranças que movem a inovação e aos profissionais que fazem a diferença na saúde brasileira. Hoje, o nosso convidado é uma referência quando falamos de tecnologia, inovação e desenvolvimento industrial no país. À frente da ABMed, desde 2019, ele conduz uma jornada que representa não apenas a modernização da entidade, mas o amadurecimento de todo o ecossistema da saúde. Um líder que conecta a indústria, governo, academia e sociedade, sempre guiado por ética, evidências, colaboração e visão estratégica. Com mais de 30 anos de carreira no Brasil e no exterior, a sua atuação tem sido decisiva para fortalecer a competitividade da indústria de tecnologia para a saúde, ampliar a agenda de inovação, promover parcerias estratégicas e defender políticas públicas estruturantes para o futuro da saúde no país. E é com grande satisfação que convidamos ao palco o presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Tecnologia para a Saúde, a ABMed, Fernando Silveira Filho. E agora passo a palavra para o Edmilson Caparelli. Torcida organizada, Fernando? Flamengo. Como é que você está? Tá bem, tudo bem. Bom, senta aí. Sabatina. Pois é. Se eu soubesse, não vinha. Meu amigo, esse espaço foi criado para reconhecer trajetórias que inspiram, lideranças que fazem a diferença e profissionais que deixam sua marca por onde passam. Hoje, com o seu destaque à frente da ABMed, vai ser um prazer conhecer um pouquinho mais da sua história, da sua trajetória. Não, eu agradeço. Em outras oportunidades, eu assisti aqui pessoas que trouxeram as suas experiências e realmente acho que, vendo aqui o grupo de pessoas reunidas, nem sei se vai fazer tanta diferença assim, mas é sempre um prazer compartilhar a trajetória que a gente teve ao longo da vida. Pode ter certeza que vai. Você tem mais de 30 anos de carreira no Brasil e no exterior. Então, eu quero começar lá no início. Qual foi o momento decisivo na sua trajetória que te fez escolher seguir o caminho da saúde e da tecnologia, Fernando? É interessante, Edmilson, porque lá em casa a gente sempre teve saúde por perto, né? Meu pai foi de indústria farmacêutica toda a carreira, sogro médico, sobrinho médico, cunhada médica, filho médico. Então, saúde lá em casa é um negócio que permeou a minha vida desde muito garotinho. Mas, por essas circunstâncias da vida, eu só fui, apesar dos mais de 30 que você falou, eu só fui me aproximar mais do setor de saúde nos últimos 15 anos. E de maneira muito fortuita, uma empresa que estava tentando se viabilizar no Brasil já há alguns anos, precisava de alguém para fazer um processo de turnaround, entrei e fiquei na área da saúde. Agora estou praticamente 15 anos, 16 anos. Desde 2019, você conduz um processo de modernização importante na ABMed. O que, na sua visão, foi determinante para levar a entidade a um novo patamar de representatividade e inovação? Olha, na verdade, algumas coisas, né? Primeiro, que a gente procurou trazer para o ambiente associativo uma visão de gestão de empresa. Então, a gente toca a ABMed como uma empresa, não como uma associação. Processos, parâmetros, indicadores, um processo bem estruturado. Mas eu acho que o que tem feito com que a ABMed ganhe alguma projeção nos últimos anos é algo que vocês, aqui do Grupo Mídia, sempre falam, que são as conexões. Nós procuramos estender a rede, ou, como o pessoal gosta de dizer, o ecossistema de atuação de ABMed para muito além daquilo que as associações normalmente fazem, né? Todas as associações são muito competentes, fazem um trabalho muito bem estruturado, mas o trabalho da ABMed visa
andar além daquilo que as associações normalmente fazem, trazendo todo o espectro e todos os aspectos que afetam um negócio para dentro da discussão da BIMED. Quando vocês se referiam de maneira, Renata se referia de maneira muito elogiosa ao trabalho que a gente tem feito, ela falava das questões de políticas públicas, olhar futuro, trazer experiências do exterior. Nós temos o privilégio de ter uma grande maioria de empresas com atuação global dentro da BIMED, e isso facilita uma troca cultural muito importante dentro da organização. Então, o que a gente tem feito é isso, é procurar trabalhar todo o espectro de atividades que afetam o negócio. Saúde, eu costumo dizer, é uma moeda de duas faces. O lado emocional, cuidar das pessoas, mas, do outro lado, é um negócio. E, como negócio, a gente precisa atuar em todas as frentes. Então, ministérios em Brasília, a secretária Anistela, temos uma cooperação bastante forte no que se refere à área de tecnologia, mas todos os aspectos relativos aos negócios a gente procura atuar. E com uma visão um pouco diferente de outras entidades, que é o fato de nós entendermos que uma associação ela tem que olhar para além dos interesses específicos dos seus associados, olhar o interesse específico do setor, o interesse amplo do setor que ela atua, mas dentro de uma perspectiva de ação pública, num sentido de levar não simplesmente pleitos e áreas de interesse ou de necessidade, mas cooperar em bases factuais, em bases contributivas de forma permanente e ouvindo todo mundo. Acho que a associação não pode ter só um lado, ela precisa ser multifacetada para poder realizar aquilo que é necessário e o que é certo, não o que é bom. Bacana. A revolução digital é um dos pilares da sua pauta. Qual tecnologia ou tendência você acredita que mais transformará a saúde brasileira nos próximos anos, Fernando? Quando a gente fala de transformar a saúde brasileira, a gente tem que pensar primeiro num grande problema brasileiro, que é a desigualdade. Então, eu acho que ocorra o que venha a ocorrer dentro da saúde brasileira, o principal objetivo é que a gente trabalhe, todo o ecossistema de saúde trabalhe visando reduzir essas desigualdades. Obviamente, o SUS é o grande agente para isso. Dentro do que você pergunta especificamente, eu acho que tem dois temas que estão palpitantes. Que é a inteligência artificial, embora em dispositivos e equipamentos médicos a gente trabalhe com inteligência artificial já há mais de 10, 12, 15 anos, pelo menos, estão embarcados nos nossos produtos, mas a inteligência artificial, na minha maneira de ver, ainda é incipiente. Ela tem muito caminho ainda pela frente. Vai mudar principalmente a questão da gestão, que para mim é o grande problema. Acho que você já me ouviu falar isso no Welcome Saúde, lá em Brasília. Para mim, o grande problema da saúde brasileira é a gestão. Dinheiro tem, saber o que tem que fazer, todo mundo sabe o que tem que fazer, o problema é gestão. Precisa gestionar melhor, o todo. Não me refiro ao setor público ou ao setor privado. Como um todo, o sistema de saúde precisa de melhor gestão. Então, acho que inteligência artificial é um divisor de águas, que está só no início, vai trazer muita alteração. E a questão da interoperabilidade, de novo, citando aqui a secretária, você poder trabalhar os dados dos pacientes de forma consolidada, com toda segurança, sem dúvida, vai trazer muitos benefícios para o setor e vai começar a resgatar aquilo que a gente mais precisa, que é a sustentabilidade econômica do setor. Falando de IA, eu ouvi um grande líder, eu não vou me lembrar o nome para dar o crédito, falando que as pessoas estão com medo de perder o emprego e elas não vão perder o emprego para IA. Elas vão perder o emprego para quem utiliza melhor que você a inteligência artificial. Você concorda com isso? Em termos. Todas as revoluções tecnológicas que houveram no mundo, as que tiveram mais sucesso foram aquelas que trouxeram ganho de produtividade sem excluir a massa de trabalho humano. A inteligência artificial é a primeira mudança estrutural de tecnologia que, de alguma maneira, pode alijar o ser humano do processo de trabalho
da forma que nós conhecemos. Quando a gente fala, não, mas quem conhecer mais vai se dar bem. Então. Mas imagina que, com inteligência artificial e alguns níveis de conhecimento próprio, as pessoas, com 8 bilhões de pessoas, vai ser esquisito empregar todo mundo. Eu acho que a equação é um pouco otimista demais, né? E aí eu sempre, com o pessoal da Abimed, eu sempre converso sobre isso, e não quero aqui fazer nenhuma propaganda, mas acho que o projeto de lei do Eduardo Suplicy de renda mínima vai ser quase renda mínima universal, porque vai ter que gerar renda. Isso não é no Brasil, no mundo inteiro. É um problema, é uma discussão. Não sei se vocês tiveram, quem teve a oportunidade de ler, leia, quem não teve, recomendo. Leiam o Nexus do Harari, que é o último livro dele, que ele traz uma discussão muito pertinente sobre a questão da ética do trabalho e a transformação provocada pela inteligência artificial. Meu amigo, sua gestão demonstra muito equilíbrio técnico e visão estratégica. O que você considera essencial para liderar com propósito em um setor tão complexo e regulado como o da saúde? O setor da saúde é meio que caminhar em gelo fino o tempo todo, né? A gente sabe disso. Eu acho que, eu já comentei isso, é um pouco dos elementos que a gente trabalha na Abimed, que é, fundamentalmente, trabalhar sempre com bases factuais, ouvir todo mundo. A gente tem como prática nós não somos uma entidade confrontativa, nós somos uma entidade colaborativa. Nós entendemos o nosso papel. Eu acho que dispositivos e equipamentos médicos é um setor da área de saúde que tem uma vantagem única, nenhum outro setor tem, que é a total transversalidade na vida das pessoas. Nós estamos lá, vocês viram no filme dos patrocinadores, mas nós estamos lá desde da pré-concepção até o momento final das pessoas, em todas as especialidades médicas e com todas as categorias de produto. Então, isso nos dá uma visão muito ampla e nos dá também a humildade necessária de entender o nosso papel sem perder de vista a potencialidade de tentar transformar o setor da saúde com uma perspectiva de longo prazo. Ao longo da sua trajetória, você já passou por desafios estruturais, temas sensíveis e decisões de grande impacto. Houve algum episódio em que você precisou tomar uma decisão difícil e que, de alguma maneira, isso moldou o seu estilo de liderança? Bom, como você disse, com mais de 30 anos de carreira, você foi gentil. É um pouquinho mais que 30 anos, um pouquinho bem mais de 30 anos. A gente vai aprendendo ao longo da vida e você vai ajustando o seu estilo de gestão, mas eu acho que o que mais me caracterizou, acho que ao longo da minha vida, foi não ter receio de tomar risco. Né? Tomar risco e reconhecer o erro quando está errado e fazer a correção. Né? E tem aqui um episódio que não é engraçado, mas, de qualquer maneira, foi um episódio marcante, porque, na verdade, eu achei que iria acabar desempregado e acabei promovido. Eu tive a audácia de pegar uma grande empresa global e fazê-los caminhar para mercado de consumo. Fiz 2, 3 projetos, montamos estrutura, compra equipamento, contrata gente, uma fábrica de 300 pessoas, coisa linda. Só que muitas empresas, e aqui, pessoal, não vai nenhum juízo de valor, tá? Mas muitas empresas nacionais tinham práticas heterodoxas no setor tributário. E isso dificultava a nossa competitividade. Passou um ano, perde dinheiro. Passou 2, perde dinheiro. No terceiro ano, o pessoal veio e falou, e agora, o que vai acontecer? Eu falei, eu recomendo fortemente fechar a divisão, despedir todo mundo e vida que segue, né? Preparar o currículo, mandar embora e tal. E aí foi um momento de virada, né? No momento seguinte, foi a minha primeira posição como CEO no exterior do Brasil. Acho que a punição foi essa, me mandaram embora do Brasil, depois de ter feito 3 anos de um projeto que não maturou, infelizmente. Ou seja, errou, mas corrigiu rápido. 3 anos e alguns milhões depois, sim. Né? Fácil, né? Você fala muito sobre a importância da transição geracional na saúde.
Que conselho você daria ou deixaria para os jovens líderes que hoje começam a trilhar o seu próprio caminho no setor? Bom, não existem duas carreiras iguais, todos sabemos disso, é muito difícil você falar, dar conselho, né? Eu tenho 2 filhos grandes já, né, como eu mencionei, nunca dei conselho para nenhum dos dois, né? A gente sempre orientou. Mas eu acho que tem alguns elementos que, independente da geração, e a geração que vai começar a assumir a liderança na saúde, é a geração que já nasceu com internet, com celular, com redes sociais. Na minha época, de jovem executivo, a orientação das empresas é mantenha low profile, não apareça muito, quem tem que aparecer é a empresa. Hoje em dia é o contrário, apareça, você é a imagem da empresa. Mas eu acho que tem 2 ou 3 elementos que a gente deve considerar ao longo da vida da gente. O primeiro deles é não perder o interesse pelos estudos. Estudar a vida inteira, aprender a vida inteira, eu acho que vai ser cada vez mais fundamental, até pelo que você comentou antes de inteligência artificial. Segundo, não ter medo de risco, né? Quem está em negócios está gerenciando o risco o tempo todo. E terceiro, saber, de alguma maneira, se cercar das melhores pessoas que você puder ter ao seu redor para te apoiar nos projetos, na execução dos trabalhos. Eu acho que são elementos importantes. E ser inclusivo, né? Cada vez mais, eu acho que a inclusão é fundamental em qualquer organização para que a gente, com a diversidade, possa alavancar os resultados de uma maneira bastante sólida. Fernando, para fechar esse momento Quem Realiza, se você pudesse resumir o futuro da saúde brasileira em uma palavra, aquela que representa a sua visão de longo prazo, qual palavra você escolheria? E por quê? Eu diria, eu gosto de pensar lá, nas minhas andanças por aí, eu trabalhei numa empresa que trouxe para o mundo corporativo o conceito de cenários de longo prazo. Então, eu aprendi a pensar a muito longo prazo. Eu acho que o futuro da saúde, em geral, considerando todos os segmentos, é o da saúde, não é uma palavra, é uma expressão, é a saúde ultrapersonalizada, no sentido de que, já a partir, de novo, da pré-concepção, a gente consiga trazer as pessoas para um patamar de saúde cada vez mais estabilizado. Isso é um pouco um contraponto ao que todo mundo fala, porque a pirâmide etária está mudando, todo mundo vai ficar mais velho, vai ter mais doença. Sim, mas vai ter muito mais gente, tem gente jovem que vai crescer com muito mais saúde, com muito mais foco na prevenção do que nós tivemos, ou de outras pessoas que estão aqui também tiveram. Então, eu acho que vai ser a questão ultrapersonalizada, mas não só por esse aspecto. A gente já viu aqui também no filme alguns artefatos que você carrega, que te ajudam a medir pressão, medir uma série de coisas, mas eu acho que e aí me perdoem as pessoas que operam em hospital, eu acho que os próprios hospitais vão mudar de natureza. Os hospitais também serão personalizados. Eu acho muito difícil, no futuro, nós termos grandes centros hospitalares como nós temos hoje. Acho que a maioria das pessoas vai acabar sendo cuidada em casa, através de um hospital. O hospital vai continuar sendo a referência, mas cada vez mais o tratamento, o atendimento e a condução domiciliar da saúde deve se acentuar, com toda a aplicação de tecnologia, de inteligência artificial, telemedicina, telesaúde, cirurgia robótica remota, tudo que virá, que a gente não é capaz de imaginar e que há 15, 20 anos atrás a gente nem imaginava que teria hoje. Meu amigo, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer conversar um pouquinho mais. Eu já te falei que toda vez que eu falo com você é uma aula, né? Eu não aprendo porque eu sou um mau aluno, mas que é uma aula, sempre é uma aula. Obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês pelo convite. Uma boa noite a todos.